E aí, galera do primeiro ano do ensino médio, hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre os conceitos de domínios morfológicos e os principais domínios morfológicos do Brasil. Então, nós podemos dizer que, enquanto o bioma leva em consideração os fatores bióticos, populações bióticas que habitam determinado local, o conceito de domínio morfológico leva em consideração os aspectos físicos do relevo, sobretudo a interação entre o clima e a forma de um determinado local. Então, no Brasil, nós temos vários domínios morfológicos que são os principais, a começar pela Amazônia, que é o considerado principal do Brasil, o Cerrado, os mares e morros, a caatinga, as araucárias, as pradarias, e temos também os domínios de faixa de transição. Então, o domínio amazônico, ele fica na região norte, né, do Brasil, na região amazônica, e esse domínio ocupa cerca de 40% do território brasileiro. O clima é equatorial, é quente e úmido, domínio de terras baixas em depressão e planície, a hidrografia abundante, a bacia amazônica, a floresta equatorial amazônica latifoliada e perennifoliada, grande diversidade, florestas heterogêneas e densas. E os solos são férteis. Então, essas são algumas características do domínio amazônico. Então, assim, lá na Amazônia também nós temos cerca de 50 mil espécies de plantas e 3 mil espécies de árvores, 1.200 espécies de aves, 320 espécies de mamíferos, 3 mil espécies de peixe, 400 espécies de anfíbios, 300 espécies de répteis e 10 milhões de espécies de insetos. Então a gente pode dizer que a Amazônia é um verdadeiro viveiro de plantas e de espécies de animais e assim por diante. Então, um dos fatores que prejudica bastante a região da Amazônia, as queimadas para abertura de pastos, né, com o aumento das propriedades, os desmatamentos para retirada da madeira, a mineração e a expansão das fronteiras agrícolas são os principais impactos que vêm sendo provocados na Amazônia pela ação humana. Agora a gente vai falar sobre o domínio do Cerrado. Domínio morfológico do Cerrado, que é o segundo domínio maior do Brasil, ou mais relevante, vamos dizer. Então, ele é distribuído entre os campos limpos, que seria a vegetação mais rasteira, de gramíneas, o campo cerrado, o cerradão e o campo sujo. Então, o domínio cerrado, ele é a savana do Brasil, é a segunda formação vegetal mais extensa do país. Caracteriza-se pela presença de pequenas árvores e arbustos bastante retorcidos, caducifólia e raízes profundas. O clima é tropical, típico, estações secas e estações úmidas. Então há um período seco e um período úmido, são bem definidos. No fundo de vales aparecem os matos ciliares e os solos pobres e ácidos. O aproveitamento econômico do cerrado vem destruindo a vegetação natural, sobretudo a expansão agropecuária comercial mecanizada. Então, o cerrado ele vem perdendo bastante espaço para essa devastação com a expansão da soja na região, em especial. Não que não tenha outros, né? Mas a soja é uma das questões que se expande bastante no cerrado. A formação da caatinga, então, ela é típica da região do semiárido, que o clima é quente e seco e com chuvas irregulares. Ela é composta por arbustos de plantas xerofilas, né, carácteres com folhas sem espinho,
Aí a gente pode considerar a palma, né, a caducifólias e carnaumbeira, cera que evita a transpiração. Então essa é uma das características das plantas cerradas. Os rios intermitentes da região é o São Francisco. É o único rio que é perene, porque nessa região há rios que surgem na época das chuvas e depois eles secam. Eles não são perenes, então o único perene é o São Francisco. Os solos rasos e são salinos. E esse ecossistema que vem sendo agredido ao sofrer o impacto da irrigação, drenagem, criação de pastos, latifúndios e da desertificação do solo. Aí nós temos também a caatinga, que é o corte indiscriminado da madeira, as queimadas e a troca da mata por plantação nessa região. Então a distribuição da caatinga vem tornando a vida, o semiárido do povo que vive lá, cada vez mais difícil. Falta de informação técnica sobre o manejo florestal vem contribuindo para essa degradação ambiental. Então esse é um impacto considerado, né, na região da Caatinga. Já o domínio dos mares e morros, ele é o predomínio de clima tropical de altitude, chuvas orográficas. Eles são de planalto, serra, do Atlântico, morros ondulados, meias laranjas e áreas serranas. O mar da Mantiqueira, o espinhaço e etc. Né? Então a gente pode dizer, a vegetação é típica e a Mata Atlântica é muito devastada nessa região. Solos são muito suscetíveis à erosão também, porque é um solo arenoso. E essa paisagem, então, já sofreu, e é de morro também, vamos dizer. Essa paisagem já sofreu grande degradação, em consequência da ocupação humana. Além do desmatamento, ele sofre também um processo erosivo, com as chuvas, por causa do relevo acidentado e do clima muito úmido, com um deslizamento frequente, né, de encostas. Então hoje restam apenas 6,98% da Mata Atlântica, e nos últimos 5 anos foram desmatados cerca de 95 mil hectares, que representa a 8.000 estádio do Maracanã. Não é pouca, né? As áreas devastadas. Aí nós temos também as pradarias. Nas pradarias o clima é subtropical, o relevo de colinas, coxilhas ou campanha, como seja chamado. A campanha gaúcha, em especial, né, o domínio da vegetação rasteira, tipo as gramíneas. E nessa região, né, as pradarias, elas podem ser chamadas pradaria ou pampa, como a gente chama o pampa gaúcho. Os campos são diretamente ligados à agropecuária, né, criação de gado e também de cereais. As queimadas também ocorrem para a limpeza do campo e a desertificação em agropecuária. São os principais impactos, então, no ecossistema, são essas duas coisas, a desertificação, as queimadas ocorrem todos os anos para a limpeza do campo, e a questão da agropecuária são os mais relevantes. Aí nós temos também os domínios das araucárias, que é um clima tropical, subtropical, aliás, ele tem grande amplitude térmica, chuvas bem distribuídas durante o ano, o domínio do Planalto Meridional com depressão, ele tem as matas de araucárias ou pinheirais, como são chamadas. Essas são plantas aciculifoliadas, os solos são diversificados, alguns com grande fertilidade natural, a terra roxa, outros também são muito pobres e ácidos. Então elas não são, dá para se dizer que é um solo totalmente, né, fértil. Ele também tem solo ácido e pobre. Calcula, então, que cerca de 5% da área original das araucárias, dos pinhais, ainda estejam preservadas, o que dá para se dizer que é muito pouco.
a retirada da madeira para a produção de móveis especial, produção de papel de jornal, e a questão do avanço da agropecuária também é um dos fatores relevantes, alguns dos fatores relevantes para essa retirada da madeira dos pinhais da região. Aí nós temos a questão dos domínios da faixa de transição, que são áreas intermediárias, então, entre duas regiões naturais, que muitas das vezes elas agrupam características de dois ou mais domínios morfológicos, morfoclimático, aliás, perdão. Então, essa região das faixas de transição, ela é uma região que não tem uma característica bem definida. Ela pode ter duas características de duas áreas de transição, ou quem sabe até mais, porque ela ainda não tem uma definição, por isso é chamada de faixa de transição. Aí nós temos também os domínios dos manguezais, que é um ecossistema bem especial, que se por um lado ele não possui grande variedade de vegetais, o outro é considerado um viveiro dos animais, graças à quantidade de matéria orgânica nele existente. Então os peixes são os crustáceos nessa região, e aves e invertebrados são os que vivem nessa região dos manguezais. É um dos ecossistemas brasileiros mais devastados, então também é ameaçado pela intensa urbanização e industrialização. Então, questão urbana, o perímetro urbano da cidade, nessa região, está avançando muito, né, para os manguezais e está contribuindo para a devastação. Aí a gente tem a vegetação das dunas e praias, né, que são herbáceas, são gramíneas, e arbustiva, poucas árvores e espaçadas. E ela desenvolve em solo salgado e arenoso. O capim da praia, como é chamado, ou capim da areia, são algumas das espécies vegetais, né, desse ecossistema que também está sendo destruído pelo excessivo crescimento urbano e pelo turismo. Então essa invasão urbana ela avança muito, né, nessa região dos manguezais e também na região da vegetação das dunas e praias e acaba, né, destruindo esses ecossistemas, acaba contribuindo para sua, não vamos dizer extinção, mas para sua agressão contra o ecossistema. E aí nós temos as matas dos cocais, que abrange predominantemente o estado do Maranhão, do Piauí, do Ceará, Rio Grande do Norte e Tocantins. E essa região está numa zona de transição entre os ecossistemas da Amazônia e da Caatinga. Então lá ela constitui uma formação vegetal secundária. Por seu acentuado desmatamento, nesse ecossistema predomina dois tipos de palmeira muito importantes para a economia local da região, que é o babaçu, a amêndoa, que da amêndoa dele se extrai o óleo e as folhas são usadas para cobertura de casa. E o palmito também, que é usado como alimento rico em artesanato. As suas fibras confeccionam esteira, cesto, bolsa. Da casca do coco também é retirado o alcatrão e o acetato. E também tem a carnaúba, que é bem importante na região, que é um produto mais conhecido do Ceará. Mais conhecido é a cera, aliás. Como tudo dessa palmeira pode ser aproveitado, as folhas, o calho, a fibra, o nordestino diminui a árvore da providência. E nós temos também o Pantanal, que é uma zona de transição
encontrar no Brasil. Ela é um complexo ambiente de suma importância, compreende uma grande diversidade de fauna e flora. A pecuária, a utilização de enormes monoculturas, faz o despejo de uma grande quantidade de agrotóxicos dos rios que polui. Nesse sentido, a preservação dessas zonas de transição são consideradas uma suma importância para a existência dos domínios morfológicos brasileiros, pois eles estabelecem, né, uma relação direta com a fauna e com a flora, e a hidrografia e o clima também, a morfologia, conservando o equilíbrio dos frágeis sistemas ecológicos. Então, é isso que a gente tinha para falar hoje sobre as características dos domínios morfológicos no Brasil e o que são os domínios morfológicos. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido bem.